Nessa semana, em Um Refúgio para o Amor, você verá Julieta sofrendo um acidente grave, onde passará meses em um hospital público. Ela acaba perdendo a perna, mas quem sofre mesmo é Clara, que descobre que tem um tumor maligno no cérebro. E mais, totalmente louca e arrependida de seus crimes, Roselena finalmente revela a Luciana que há 5 anos ela e Clara sequestraram seu bebê e o jogaram no lixão próximo à clínica onde ela deu à luz. E não para por aí. Patrício decide fazer uma nova cirurgia na coluna para voltar a andar, mas ele acaba morrendo. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Já é noite em São Francisco Alto, quando Aquiles decide escrever uma carta para sua filha, expondo todos os seus sentimentos pela moça. Feliz da vida por ter um descendente, e depois de terminar a carta, o rancheiro resolve descansar, na sua cadeira de sempre. Neste meio tempo, Patrício e Luciana chegam ao apartamento de Rodrigo. O rapaz pergunta se eles encontraram Mateu e o irmão responde que ainda não. O rapaz diz que tem certeza de que vão achar o menino no dia seguinte e explica por que pediu para se reunir com o casal. Ele conta que Matilde escutou Roselena falando com Boris ao telefone e os dois estão planejando sequestrar Jana no dia de seu casamento. Luciana se desespera e implora que Rodrigo não deixe que aconteça com sua irmã o mesmo que aconteceu com eles. Patrício diz que está disposto a impedir o plano da mãe e pede ajuda para fazer algo a respeito. Furioso, Rodrigo diz que eles precisam ser cautelosos, mas apesar de adorar a mãe, fará de tudo para evitar que Jana saia prejudicada nesta história. Enquanto isso, na mansão, Roselena está tratando de tornar a vida de Matilde num inferno e continua chamando a empregada de traidora. Mas a mulher joga na cara da patroa que não acredita que ela permitiu de boa o casamento da filha. Pronto. A louca começa a gritar: "Ninguém me entende. Tudo que faço é por amor a meus filhos." Enquanto isso, no apartamento, Rodrigo tem a brilhante ideia de falar com Padre Honesto para que casem Jana e Lourenço imediatamente, pois a única coisa que Roselena teme é Deus. Patrício diz que é melhor conversar com o casal e contar tudo, para que eles tomem a decisão. Luciana se oferece para falar com o irmão. Patrício ficou de falar com a irmã. E Brígida, que ouviu toda a conversa atrás da porta como sempre, resmunga: "É ver, para crer. Matilde traindo sua filha postiça, Roselena." Do outro lado da cidade, Jana e Lourenço vão ver o apartamento que Maximino ofereceu ao casal, e Clara está bebendo com Fernanda e Julieta. Elas estão comentando sobre o divórcio e a víbora completa. "O tempo em que estive grávida foi o pior da minha vida, mas me dei conta de que ter um filho também pode ser um bom negócio, pois graças a Alexia, hoje eu sou uma milionária." E decide ligar para Brígida para saber as novidades. A empregada conta que Patrício e Luciana estiveram no apartamento. A mulher se indigna e cobra de Brígida porque ela não ligou avisando, mas ela responde: "Bom, senhora, eu não trabalho mais para você e ainda não recebi pela última informação que lhe passei." Furiosa, a entojada responde: "Pois espera sentada, pois não vou te pagar mais nenhum centavo, sua bruxa estúpida." Neste meio tempo, Aldo entrega a Maximino um pendrive com as informações sobre o negócio dos cabarés e diz ao tio que Lastra e Ivan disseram que está tudo certo, mas prefere que ele revise os relatórios. Porém, o tio do rapaz grita e diz que este é o seu trabalho. Em seu quarto, Roselena pira ainda mais o cabeção. Agora ela começa a enxergar nas mãos as chagas de Cristo e começa a rezar. De repente, as chagas desaparecem e ela jura que aquilo é um sinal. Alguns minutos mais tarde, Luciana chega em seu apartamento e conta a Lourenço sobre os planos de Roselena. No vagão abandonado, Chui conta a Tchelo que Rodrigo e Luciana estiveram ali procurando por ele e por Mateu. Ela pergunta se, por acaso, ele está escondendo a criança do casal. O ex-cantor diz que não e inventa que pegou trabalho em outro lugar, por isso passou o dia fora. Mas, no dia seguinte, Tchelo sai bem cedo de novo com o menino. Neste meio tempo, Procópio liga para Paz perguntando por Aquiles, que ainda não apareceu na venda. O rapaz, acompanhado de outro funcionário, chegam à casa do homem, mas a porta está trancada. E Rodrigo conta a Luciana que não conseguiu encontrar Mateu e Chui contou que o homem está trabalhando longe dali. Mas a moça está desconfiada e argumenta que justamente depois que confessou que não era o pai biológico do menino, ele tenha desaparecido com a criança. Enquanto isso, no povoado, Procópio consegue tirar a porta do quarto do homem e tenta acordar o rancheiro, que não responde. O rapaz continua tentando falar com o homem e não quer acreditar que seu amigo de tantos anos fez sua passagem. Finalmente ele entende e começa a chorar. Alguns minutos mais tarde, Theo chega à casa de Paz e conta a Madalena e a ela que Aquiles morreu.
Madalena toma um susto e deixa cair uma das peças de cerâmica que já estava pronta. Paz percebe o sofrimento da comadre e a conforta. Na cidade, Patrício conta a Padre Honesto sobre os planos de Roselena e diz que não pretende falar com a mãe, pois seria muito pior. O rapaz conta que conversou com Jana e Lourenço e eles estão dispostos a casar na igreja imediatamente. O padre diz que não é bem assim e existem trâmites a serem cumpridos. Patrício insiste pela felicidade de sua irmã, mas o sacerdote está reticente. Na empresa, Ofélia conta a Luciana sobre seu pedido de casamento. As duas comemoram. E Maximino leva Vicky para ver o local que lhe deu, dizendo que vai mandar o arquiteto para ajudá-la a decorar o imóvel, e diz que vai se encarregar de todos os gastos. Neste meio tempo, Aldo continua trabalhando nos relatórios de Lastra e Ivan e descobre que os dois estão lavando muito dinheiro nos cabarés do norte do estado. E na praça da cidade, Ivan e Lastra combinam de se livrar de Aldo. Aldo continua arquitetando seu plano e confessa a si mesmo que, quando o tio souber que a dupla de cafajestes está infringindo várias leis fiscais, vai acabar com os dois e provavelmente vai precisar de alguém de confiança para tocar o negócio e declara, ou seja, eu, o futuro chefão dos cabarés do norte. E Linhares leva Oscar para assumir seu posto de diretor da equipe de advogados de seu escritório, apresentando o colega à sua equipe. Luciana chega e todos comemoram o novo posto de Oscar e os novos escritórios da fundação de Luciana. Violeta liga para a amiga e conta que seu pai faleceu. Rodrigo novamente vai procurar Cello, mas Chui diz que não sabe dele nem de Mateu. O rapaz insiste na questão da adoção e explica que não tem a intenção de tirar o menino do pai. A mulher resolve defender o amigo e conta que o homem achou a criança no lixo quando tinha apenas um dia de nascido e diz que para o menino, seu pai é Cello. E naquela noite, em São Francisco Alto, começa o cortejo do funeral de Aquiles. Toda a cidade acompanha o caixão do homem pelas ruas da cidade, em procissão, inclusive Violeta, que voltou ao povoado para o enterro do pai. Luciana também consegue chegar a tempo e encontra toda a cidade reunida na igreja do povoado, rezando pela alma do falecido. E depois do velório, começa a comilança na cidade, ao som da bandinha do povoado. Procópio, por sua vez, sobe ao palanque para prestar sua última homenagem ao antigo patrão e conta que ele, antes de morrer, solicitou uma lista de todos os habitantes da cidade que lhe deviam dinheiro. O povo reclama. Mas o rapaz continua dizendo que o rancheiro perdoou todas as dívidas e ninguém deve mais nada. E as homenagens ao homem recomeçam, com direito até a fogos de artifício. No dia seguinte ao funeral de Aquiles na capital, Rodrigo se vê às voltas com a filha, tentando arrumar a garota para a escola, ao mesmo tempo em que fala ao telefone com Luciana. A menina está fazendo todos os tipos de malcriação. Ele quer saber quando ela pretende voltar de São Francisco Alto, mas a moça diz que quer chegar logo, pois não pode perder o casamento do irmão. A moça comenta com Paz sobre o que pretende fazer para evitar que Roselena estrague o casamento do rapaz. Mas a conversa é interrompida por Procópio, que, acompanhado de Rosauro, foi entregar uma carta de Aquiles para sua filha Violeta. Rosauro aproveita para pedir que ela e a filha fiquem no povoado para a leitura do testamento do rancheiro, que será realizada no dia seguinte. Muito triste com a perda do pai que acabou de conhecer, Violeta lê a carta deixada por Aquiles, onde ele declara sua admiração e seu amor por ela. Enquanto isso, Cello comenta com outro vizinho que seu filho está crescendo e logo não estará mais com ele. Porém, o homem diz que o menino ainda é pequeno e vai ficar muitos anos com ele. E Julieta já está tomando café da manhã com Carola, tomando a sua taça de champanhe. A mulher avisa que ela e a filha precisam ter muito cuidado com os investimentos que pretendem fazer, pois não conhecem bem nem a Mirko, nem o consultor. Mas Julieta está entusiasmada e nem dá bola para o conselho e insiste que vai investir parte do dinheiro que tem. Neste meio tempo, no apartamento de Rodrigo, Brígida está tentando descobrir o que fazer com a pulseirinha de hospital, com a identificação do filho de Rodrigo, quando nasceu. Finalmente, ela decide usá-la para se vingar de Clara e fazê-la pagar todas as ofensas e humilhações que passou na mão da moça e diz: "Agora você vai ver o que é amar a Deus em terra de índios." Na empresa, Aldo entrega seus relatórios sobre as contas dos cabarés que estão sendo dirigidos por Lastra e Ivan, no norte do estado, e conta ao tio que os dois canalhas estão lavando dinheiro escondido. O rapaz sugere que Maximino os denuncie, mas o empresário diz que, se fizer isso, também estará se expondo. Porém, Aldo tem uma alternativa e Maximino autoriza o rapaz a acabar com os dois bandidos, de forma que eles não possam nunca mais pisar no país, e conta que já sabe do lugar que ele abriu sem dizer nada.
O rapaz se apavora, mas o discurso do homem é outro. Maximino elogia o rapaz dizendo que o bom aluno é aquele que supera seu mestre e dá de presente ao sobrinho muito dinheiro e a propriedade de alguns dos cabarés. Sem querer, Aldo deixa escapar que precisa correr para não chegar atrasado num compromisso muito importante que tem com Jana. Maximino desconfia e quer saber do que o rapaz está falando. Enquanto isso, na mansão, depois do 25º banho para tentar se limpar, Roselena, sem maquiagem e sem penteado, resolve vestir uma túnica branca, que ela amarra com os cordões do Senhor e continua vendo as chagas nas suas mãos, se sentindo a escolhida. Totalmente sem noção, ela resolve enfaixar as mãos e se olha no espelho como se tivesse alcançado uma graça. Neste meio tempo, na igreja, Jana chega vestida de noiva, levada ao altar pelo seu irmão mais velho. Todos os amigos e parentes estão presentes, menos os pais da noiva. Madalena e Violeta também não puderam ir. Maximino chega atrasado, mas apoia a filha. Na mansão, Roselena vai até a cozinha e Genaro se assusta com o novo look da patroa. Ela pede que o motorista a leve à igreja, pois precisa falar com o padre honesto. Enquanto isso, a cerimônia de casamento de Lourenço e Jana está rolando na maior paz. Rodrigo aproveita para paquerar Luciana mais de pertinho, e com os olhos, diz que se lembra do casamento deles. Finalmente, o sacerdote os declara marido e mulher. Mas como a alegria de pobre dura pouco, na hora em que o religioso libera Lourenço para beijar a noiva, adivinha quem chega na igreja? Exatamente. Ela solta um grito desesperado quando percebe que a filhota está casadinha com seu amado. Totalmente louca, ela grita: Deus, por que você fez isso? Por que me abandonou? Jana, por que você me traiu? Todos nesta família me abandonaram. Rodrigo tenta acalmar a mãe, mas ela empurra o rapaz e grita que não queria que a moça se casasse com aquele infeliz. Patrício perde a paciência e diz que eles sabem disso, assim como também descobriram o plano dela para impedir o matrimônio. Maximino diz que não tem mais nada que possa ser feito. O padre conta que os dois estão casados diante do Senhor, mas nada acalma a maluca. De repente, ela cai no chão, em choque, e não reage, apesar de todos terem ido acudi-la. Alguns minutos mais tarde, a família já está na mansão aguardando o psiquiatra. Rodrigo explica que foi uma coincidência Roselena chegar na hora do casamento, pois ela pediu a Genaro que a levasse à igreja para falar com o padre honesto. Os irmãos estão preocupados com as ataduras nas mãos da mãe e acham que ela fez alguma besteira. Jana e o pai retiram os curativos das mãos da mulher e percebem que Roselena não tem nenhum machucado. Já de volta ao seu apartamento, Linhares comenta, abismado, o escândalo de Roselena. Luciana acredita que a mulher está cada vez mais fora da realidade. Paz diz que não se surpreende com o estado da mulher, pois ela já tinha perdido a razão quando entregou a moça a ela, há 25 anos. Neste meio tempo, Rodrigo liga para Luciana para dar notícias e diz que a família está esperando o doutor, mas conta que a mãe não tem nenhum machucado nas mãos, e por isso não entende por que estavam enfaixadas. Alguns minutos mais tarde, a psiquiatra administra um calmante para Roselena, revelando que a crise que teve foi muito forte. Maximino conta que ela estava completamente fora de si, e não havia jeito de controlá-la. A médica então diz que isso era de se esperar, pois a mulher abandonou o tratamento, pois não aceita que está doente. Mas o empresário ainda não conseguiu entender o nível de loucura de Roselena, e conta à psiquiatra que quando a esposa chegou à igreja, tinha as mãos enfaixadas, como se estivesse ferida. Porém, ele mostra as mãos da mulher que não tem nada. A médica diz que ela poderá explicar isso quando acordar, mas pede que a deixem tranquila. Enquanto isso, na sala, Constanza procura saber como está a irmã, pois acha que Roselena se feriu. Porém, Jana diz que não tinha nada nas mãos dela, que supostamente estavam machucadas. Na cozinha, Matilde chora sem parar, preocupada com Roselena. Patrício chega para consolar a empregada, que se culpa pelo estado da mulher, pois contou sobre os planos dela para acabar com o casamento de Jana. O rapaz diz que não tem nada a ver e ela fez o certo, pois evitou uma tragédia. De noite, a família se despede da psiquiatra e do padre que estão indo embora. A médica pede para conversar com o sacerdote e ele se dispõe a fazer isso imediatamente. Jana e Lourenço combinam de dormir no apartamento que o pai da moça deu para descansar um pouco e tentar curtir a noite de núpcias. Ela resolve ir até o quarto dos pais para ver como Roselena está e dá um beijo carinhoso na testa da mãe. Depois, avisa o pai que está indo para casa. O homem, muito triste, diz para a filha seguir com sua vida, mas ela acha que é culpada pela situação da mãe.
Mas Maximino diz à filha que ela não deve se sentir assim, pois todas as desgraças da família foram consequências das atitudes que ele e Roselena tiveram ao longo do tempo, e os filhos não têm que pagar pelos erros dos pais. Enquanto isso, Clara e Mirko estão no maior lesco-lesco em mais um motel. Ela quer saber por que os dois sempre se encontram assim e pede para conhecer o apartamento do namorado. O rapaz pergunta qual deles ela quer conhecer e faz uma lista de países onde ele diz possuir imóveis. O rapaz diz ainda que ela vai ficar tão rica quanto ele com os investimentos que René está fazendo e diz que logo, logo, os dois poderão viver como um casal. Mas Clara avisa que no momento não está pensando em algo formal e prefere curtir um pouco mais a vida com o dinheiro que o ex-marido lhe deu. O rapaz, aproveitando o momento, diz que está com os documentos do contrato de investimento, mas diz que prefere que ela os assine somente pela manhã, pois aquela noite é deles. E o casal romântico chega ao apartamento novo para curtir a lua de mel, e Lourenço, emocionado, enche os olhos de lágrimas. Mas Jana diz que os dois vão ficar juntos para sempre, e carinhosamente, ele pega a moça no colo. Adivinha pra quê? Oh, gente maldosa. Pra dormir junto, Lourenço é um cavaleiro. Pela manhã bem cedo, Chuy passa uma bronca em Cielo e diz que ele está escondendo o menino, mas Rodrigo está ansioso para falar com ele. Ela manda o ex-cantor enfrentar de uma vez a situação e honrar as calças que veste. Patrício liga para Luciana dizendo que está saindo para buscá-la para ver Mateu. Porém, Matilde chega correndo e conta que Roselena passou mal e está chamando por ele. Os dois saem correndo. No quarto dos pais, Patrício chega para ajudar o pai, que pede ao rapaz para ficar com a mãe, enquanto avisa a psiquiatra que a esposa teve outra crise nervosa. Ela implora ao filho, dizendo que precisa muito falar com Luciana. O rapaz está cada vez mais apavorado e não sabe o que fazer. Em seu apartamento, Rodrigo avisa a Brígida que vai para a casa da mãe, pois ela passou mal. A empregada se oferece para ir para a mansão ajudar. O rapaz diz que sim, e recebe uma ligação de Luciana, avisando que vai com Patrício tentar achar Mateu. Quando está saindo, Maximino liga e avisa ao filho para ele ir imediatamente para a mansão, pois Roselena está muito mal. Alguns minutos depois, Patrício chega ao apartamento de Luciana, dizendo que não vai poder levá-la para procurar o menino, pois precisa levar a moça para ver sua mãe, que está muito mal, e disse que quer falar com ela. Neste meio tempo, Clara está ao telefone com a mãe insistindo para que ela aposte todo o seu dinheiro na proposta de René e Mirko, que como um chiclete, não larga a mulher um segundo. Luciana chega ao quarto de Roselena e é recebida por Maximino. A mulher pede para ficar só com a moça, pois precisa conversar com ela, e pede para que ela chegue mais perto. E confessa: Luciana, eu roubei seu filho. A louca se ajoelha aos pés da moça e afirma mais de uma vez que foi ela quem sequestrou o próprio neto. Na mansão dos Torreslanda, Luciana vai ao quarto de Roselena, que está totalmente transtornada. Ela diz, chorando, que foi a responsável por tirar os filhos da moça de seus braços. Ela revela ainda que está no inferno por causa disso e não aguenta mais tanta culpa. Luciana se enche de raiva e quer saber onde está a criança. Ela atira a megera no sofá, mas ela continua pedindo a Deus e à moça perdão pelos seus atos. A garota se desespera, mas não consegue tirar nenhuma informação da sogra. Enquanto isso, no escritório, Rodrigo pergunta ao pai como está sua mãe e Maximino conta que ela está muito mal. Mas o rapaz diz que conhece muito bem a mãe que tem e acha que ela está exagerando. Mas o homem diz que desta vez é diferente, pois está sentindo as consequências de tudo o que fez, e apesar de tudo, ele ainda a ama. Maximino revela que se apaixonou no primeiro momento que a viu e nunca vai deixar de estar ao lado de sua companheira de vida. Neste meio tempo, Jorge liga para Maximino para contar que conseguiu localizar Dr. Eliseu, especialista em reabilitação e operação da coluna, um especialista internacionalmente conhecido. Ele conta que o médico está no México e disposto a operar Patrício, mas avisou que as probabilidades do garoto voltar a caminhar são mínimas. Enquanto isso, no quarto da maluca, Luciana continua tentando fazer a megera falar. Ela perde a paciência e agarra a mulher gritando: "Onde está meu filho?" Rodrigo chega apavorado com a gritaria e fica sabendo o que aconteceu com a criança. Roselena se ajoelha pedindo perdão. O engenheiro não acredita que a mãe tenha sido capaz de fazer isto de novo. Na cidade, Patrício encontra o sujeito que supostamente é pai de Mateu. Ele se apresenta como irmão de Rodrigo e diz que está ali para conhecer o garoto. Porém, o sujeito inventa uma desculpa e diz que o filho não está. Enquanto isso, na mansão, agora é Rodrigo que sacode a mãe, querendo saber onde está seu filho. Finalmente, ela conta que foi Clara quem levou a criança.
E num restaurante chique qualquer da cidade, Clara finalmente assina os documentos e comemora. No interior, Madalena, Violeta e Procópio estão participando da leitura do testamento de Aquiles. Madalena está de saco cheio e não sabe o que ela e a filha estão fazendo ali. O tabelião continua lendo o testamento do fazendeiro e a mulher descobre que ele deixou todos os seus bens para sua filha e para a mãe dela. Madalena se surpreende, mas Violeta sente carinho pelo pai falecido. Neste meio tempo, Patrício continua insistindo em conhecer Mateu e pede ao jornaleiro para levá-lo ao local exato onde ele encontrou a criança, há 5 anos. E na casa dos Torreslanda, Luciana grita desesperada. Rodrigo tenta acalmá-la dizendo que ele também se sente igual. A moça diz que a megera está completamente louca. Ele tenta defender a mãe, mas a moça grita: "Parece que você já se esqueceu do que ela te fez. Eu vou embora." Rodrigo sai correndo atrás da moça e as empregadas acabam vendo a discussão. No quarto, Maximino, com toda a paciência, diz à esposa que eles vão voltar a ver a neta, mas ela diz que isto não tem importância diante da verdade que acabou de confessar e diz que sabe que perdeu Rodrigo para sempre. Alguns minutos depois, Patrício chega com o homem ao local onde o bebê foi encontrado. É um depósito de lixo, próximo à clínica onde Luciana deu à luz. Rodrigo tenta evitar que Luciana vá atrás de Clara, dizendo que é melhor que ele fale com a bruaca. O rapaz argumenta que se ela enfrentar a mulher, vai ser pior. Mas a garota está disposta a tudo e não quer nem saber. Paz chega e interrompe a discussão. Luciana conta à mãe que foi Roselena e Clara que roubaram seu filho. A moça está enlouquecida e quer ir atrás da entojada. Mas a mulher manda o rapaz resolver e segura Luciana em casa. Neste meio tempo, finalmente, Patrício consegue encontrar Mateu e se apresenta ao menino como irmão do amigo do garoto. Enquanto isso, em seu apartamento, Rodrigo está bebendo novamente. Clara chega e ele convida a moça para tomar uma bebida para brindar a personalidade da mulher e diz: "Quero brindar contigo pela mulher mais perversa, mais infame, por uma mulher que não merece nem o ar que respira. Brindo por ti, Clara, a pessoa mais detestável que existe na face da terra." E a idiota resolve levantar a mão para dar um tapa no bombado. Doce ilusão. Ele dá uma gravata nela e pergunta onde está seu filho. Pegando a nojenta pelo pescoço e sacudindo sua cabeça com força, ele revela que Roselena contou a verdade e quer saber onde está seu filho. Mas a louca apenas sorrir. Enquanto isso, o menino Mateu continua encantando Patrício, na sua humilde residência. Com calor, o garoto tira o moletom e o rapaz reconhece a medalha que a criança carrega no peito. Patrício está emocionado e seus olhos se enchem de água. O pai postiço do garoto conta que, quando o encontrou, ele já estava usando a joia. O rapaz então revela que foi ele quem deu a medalha ao menino, quando ele nasceu. O menino não entende nada e pergunta ao pai se o que Patrício está dizendo é verdade. O rapaz resolve contar então que ele é irmão do pai do garoto e tio do menino. Os pais adotivos concordam em contar a verdade. E no apartamento de Rodrigo, o bicho está pegando. Sem largar o pescoço da entojada, ele continua gritando e exigindo explicações. Mas a falsa diz que era só o que faltava. A esta altura do campeonato, ele levantar falsas acusações contra ela e diz que Roselena está completamente louca. O engenheiro diz que sabe que a mulher é capaz disso e muito mais. Clara então conta: "Tua mãe me ameaçou para não me divorciar de você e disse que se eu fizesse isso ia pagar muito caro. Brígida, só para variar, escuta tudo atrás da porta." Neste meio tempo, no casebre pobre da periferia, Mateu fica sabendo de toda a verdade, inclusive que sua mãe se chama Luciana. O pai do garoto diz que se ele quiser, pode ir com Patrício, para conhecer seus verdadeiros pais. O menino topa, e o rapaz se emociona ainda mais e abraça carinhosamente a criança. O que não está nada carinhosa é a discussão entre Clara e Rodrigo. Ela manda ele não abusar por ser o pai de sua filha, e avisa que vai processar toda a família por calúnia, começando com uma nota sobre o assunto da família, em sua revista. Pronto. Rodrigo perde a linha e ataca a mulher fisicamente. O pau come solto. Luciana chega bem na hora. Agora, o engomadinho vai ter que segurar a onda com 2 mulheres furiosas. Ele manda Luciana ficar de boa e se acalmar. Ela pede para conversar sozinha com Clara e Rodrigo sai. E como não consegue segurar a língua, a loiraça dispara, sorrindo. Olha só, nada mais do que a doméstica ofendida. Mas Luciana enche o peito e diz: "Agora sim, Clara. A mim você vai dizer a verdade. Onde está meu filho?" Mas a louca apenas sorri, senta-se calmamente no sofá e responde: "Olha, doméstica, uma coisa é eu aturar as reclamações de Rodrigo,
E outra, é aturar as tuas. Se voltar a me acusar, vou te processar por calúnia e difamação. Não tenho ideia de onde está o pivete, e já disse isso a Rodrigo. Luciana não se conforma. Ela grita que Roselena contou a verdade e arranca Clara do sofá, gritando que acha bom ela abrir logo a boca. Sorrindo, a mulher diz que a sogra sempre foi louca e ela deve ter escondido a criança e esquecido. Brígida chega e desmascara Clara, dizendo que a mulher sabe muito bem onde está a criança, pois achou a pulseirinha do hospital do bebê em uma de suas bolsas. Luciana reconhece a etiqueta e encara sua rival. Enquanto isso, Jana chega à mansão e Matilde diz que sua mãe está mal. A moça diz que está ali apenas para pegar o resto de suas roupas e que está muito feliz por estar vivendo seu romance com Lourenço e não quer mais sofrer pelas maldades da família. No apartamento, Clara não dá o braço a torcer e manda Luciana guardar bem a pulseira de identificação do filho, pois esta é a única recordação que terá do delinquente. E Luciana enche de tapa a cara de Clara, um na direita, outro na esquerda. Ela cai no sofá, mas continua rindo e diz: "Veja, infeliz, a dor dos tapas já passou. O que me dá pena é a dor que você sente por não saber se seu filho está vivo ou morto." E parte para cima de Luciana, que revida e a coloca para correr. Rodrigo aparece e diz que vai atrás da mãe de sua filha, enquanto Luciana grita desesperada. Brígida tenta acalmá-la, mas a moça não aceita. Neste meio tempo, Jana vai ver como está sua mãe. A garota se assusta com o nível de demência de Roselena, que continua repetindo que perdeu tudo por amor aos filhos, à família e blá blá blá. A moça diz que está ali apenas para se despedir e avisa que nunca mais vai voltar e completa: "Para mim, você está morta." E a louca continua pedindo perdão a Deus pelos seus atos. Alguns minutos mais tarde, Rodrigo retorna ao apartamento, dizendo que não conseguiu deter Clara. Luciana mostra a pulseira de identificação do hospital e grita: "Encontre-a, Rodrigo! Encontre esta mulher!" Neste meio tempo, Clara entra em contato com seu comparsa e com Julieta, dizendo que eles precisam ir embora do país imediatamente. No apartamento, Rodrigo assegura a Luciana que a mulher vai pagar tudo o que fez, não importa aonde ele tenha que chegar. A moça lembra que ela é a mãe da filha do rapaz, mas ele responde que, se ela pensa que isso poderá detê-lo, está completamente equivocada. Ele pede que Luciana não saia do apartamento e pede à empregada que cuide dela. Brígida revela que teve a ver com algumas das maldades que Clara fez, mas pede perdão e espera que a pulseira de identificação que lhe deu demonstre suas boas intenções, completando que não sabia do que a patroa havia feito com a criança. Minutos depois, totalmente sem esperanças, Luciana está rezando e pedindo pelo filho, quando sente uma pequena mãozinha em seu ombro. É Mateu que chegou com Patrício. A moça se abraça ao filho e não acredita em tamanho presente. O papeleiro mostra a medalhinha que encontrou no pescoço do bebê quando o recolheu do lixo. Os dois se abraçam e Patrício se emociona. Enquanto isso, no aeroporto, Clara está brigando com a atendente, tentando provar que o código de reserva das passagens é verdadeiro, mas a moça diz que sim, porém não está no nome dela. Ela conta que as passagens foram compradas por outra pessoa chamada Mirko Caçador. A garota responde que o homem, inclusive, já está na sala de embarque. Desesperada, Clara diz que ela deveria estar com ele e manda a recepcionista encontrar o sujeito. Julieta chega e fica sabendo que nem ela, nem a filha estão registradas como passageiras e não podem embarcar. Julieta fica indignada e vai atrás do sujeito. Ela diz que o avião precisa ser detido. Enquanto isso, no apartamento, Mateu se despede do pai adotivo e diz que o ama muito. Rodrigo chega acompanhado da filha e quer saber o que está acontecendo. Luciana conta que Patrício conseguiu localizar Mateu e revela que o garoto é filho deles. O engenheiro fica surpreso. Ele se abraça ao menino e celebra o encontro dos dois. Finalmente, Rodrigo, Luciana e as crianças estão juntos novamente. No aeroporto, Julieta e Clara tentam resolver a situação. Na escada rolante, indo para o embarque, a calça da mulher enrosca nas engrenagens da escada e ela despenca lá de cima, gritando pela filha. A entojada se desespera com a queda da mãe. E minutos mais tarde, no apartamento, com toda a família reunida, Patrício conta que o médico especialista em coluna está no México e tem consulta com ele no dia seguinte e diz que está disposto a se operar novamente, não importa os riscos. Luciana leva o filho para ver o quartinho do bebê que ela tinha decorado e conta que esteve esperando por ele por 5 anos. O garoto está preocupado com seu pai adotivo, mas ela explica que o menino poderá ver o homem sempre quando quiser. Finalmente, o menino chama Luciana de mamãe. Patrício encontra Luciana na empresa e quer saber se a moça agora está feliz.
A moça diz que sim e conta que é feliz por causa dele, pois o rapaz conseguiu devolver seu filho. Ele conta então que vai se operar novamente da coluna no dia seguinte. A moça fica sabendo que a cirurgia é perigosa, mas ele diz que quer arriscar. Luciana então implora para que ele desista e diz que o rapaz é muito importante para ela. A moça agradece, mas revela que não é só preocupação, é também carinho e revela que o quer muito bem, mas ele diz que não desiste e vai voltar a caminhar. Segundos depois, Rodrigo chega e diz a Luciana que, afinal, são uma família e pede que os dois tentem novamente. Patrício vê a cena e sai triste. Já em casa, ele vai falar com a mãe e ela o benze. Matilde também vem se despedir do garoto. Roselena chora. Alguns minutos depois, Maximino e Rodrigo estão esperando o rapaz para acompanhá-lo ao hospital. E por falar em hospital, Julieta, que se quebrou toda na queda da escada rolante do aeroporto, está gritando de dor e deixando Clara cada vez mais atordoada. A maluca abre a porta do quarto e grita pela enfermeira. Gente, que sem noção. Julieta insiste em procurar o comparsa, mas Clara já se deu conta de que as duas caíram em um golpe, pois a moça descobriu que o escritório do cara é falso. A moça conta que já falou com o advogado e ele vai se encarregar de tudo, mas a mulher quer saber como a dupla vai pagar o profissional. A entojada diz que está contando com o dinheiro que a mãe tem na conta, mas ela diz que no seu dinheiro ela não vai tocar. A enfermeira chega e as duas apavoram a coitada com tanta gritaria. Algumas horas mais tarde, em outro hospital, Maximino, Rodrigo e Luciana estão ansiosos aguardando o final de cirurgia de Patrício. Constanza e Melissa também estão no local, junto com Jana e Lourenço. O cirurgião chega e conta que Patrício não resistiu à cirurgia. A família cai em desespero total. Segundos depois, Luciana liga para seu pai e conta que Patrício faleceu. Ele se comove com o sofrimento da filha. No hospital, ninguém se conforma. Aldo chega e não entende nada, mas Constanza conta que seu primo faleceu. Aldo vê a família destruída e sofre mais ainda com o sofrimento de todo mundo. Na residência dos Torreslanda, Roselena está na capela, quando recebe a notícia de Matilde. Ela surta e se atira no chão. Se arrastando até o pequeno altar, Roselena cai em prantos. Já em casa, Luciana diz que nunca conseguirá ser realmente feliz, pois quando recuperou o filho, perdeu o amigo. Rodrigo está simplesmente inconsolável. Ela pega o rosto de seu amor com todo o carinho e finalmente os dois se beijam novamente. Na mansão, a tristeza tomou conta de Maximino. Mesmo assim, ele tenta consolar a mulher. Mas a maluca culpa o esposo por tudo que aconteceu ao seu filho, inclusive quando autorizou a viagem na qual o rapaz se acidentou. Ele tenta argumentar que a cirurgia foi uma escolha do filho, mas ela grita: "Era o que você queria. Colocar nosso filho de pé novamente para aplacar a sua consciência. Você o convenceu de que ele poderia voltar a caminhar, mesmo sabendo que isto era impossível. E agora, ele morreu." Maximino chora ao ver o estado mental de sua esposa. Ele se senta no chão com ela e a abraça carinhosamente. Algumas semanas depois, Luciana recebe a visita de Matilde. Ela ainda não está conformada com a morte de Patrício. A mulher dá a ela uma carta escrita pelo rapaz, no dia anterior à cirurgia, e explica que ele pediu que fosse entregue se algo acontecesse. Matilde resolve revelar o grande segredo de Patrício, e diz que ele se apaixonou pela moça quando a viu pela primeira vez. E no hospital público, Clara discute com o advogado, dizendo que já fazem 3 semanas que estão procurando o sujeito que roubou delas, e nada de resultados concretos. O médico vai ver Julieta e diz que vai ter que voltar a operá-la, pois estão tentando salvar a sua perna. A mulher tem um ataque. Clara não acredita, mas o médico diz que precisa falar com ela. A moça diz que não está de acordo com a cirurgia e quer uma segunda opinião, mas não é sobre isso que ele quer falar. O médico avisa a metida que as dores de cabeça que ela anda sentindo não são normais e sugere que ela faça alguns exames neurológicos. Mas a louca diz que sua dor de cabeça se deve ao fato de que foi roubada e a deixaram na rua. De qualquer forma, o médico diz que vai deixar a requisição dos exames e pede que ela não deixe de fazer. Neste meio tempo, Luciana lê a carta de Patrício. A cada linha, uma lágrima derramada. Principalmente quando ela descobre a intensidade do amor que ele tinha por ela, desde o primeiro dia em que a conheceu. Ele se despede, dizendo que, onde quer que esteja, estará sempre com ela, protegendo-a e amando-a por toda a eternidade. Alguns dias mais tarde, Rodrigo e Luciana chegam ao alto da montanha e fazem uma homenagem ao falecido Patrício. É de lá que eles jogam as cinzas do rapaz.
Na cidade, Aldo encontra Vicky em uma festa, e ela conta que sugou tudo o que pode de Maximino, e agora sua porta está fechada para ele, desejando que o homem se preocupe apenas a cuidar de sua esposinha. Ela conta que sabe muito bem que ele também tirou um bom dinheiro do tio, mas o rapaz explica que só ganhou o que mereceu. Quando o rapaz está começando a se engraçar para o lado da ex-manicure, o super lindo atual namorado da garota aparece. Ela diz que ela e Aldo são muito bons amigos e fizeram grandes negócios juntos. Segurando a mão do rapaz, ela diz que está apresentando seu gatinho. Neste meio tempo, Clara, que não consegue deixar de ser muito mal-humorada, chega ao consultório médico e quer saber o que o doutor tem a dizer sobre sua mãe para chamá-la ali. Mas o homem revela que na verdade é para falar dela e conta que a moça tem um tumor no cérebro. Clara cai na risada e não acredita no diagnóstico, chamando o doutor de imbecil e lembrando que quem está doente é sua mãe. O médico mostra as radiografias e diz que o estado dela é muito grave. O doutor explica que poderia tentar uma cirurgia, mas possivelmente ela não sobreviveria à operação. Ele explica ainda que com o tempo ela vai perder suas faculdades mentais, a visão, a fala e a memória. O médico aconselha a começar um tratamento bastante agressivo e doloroso, com as radiações. E a doida pega os exames e os rasga em 1000 pedacinhos, chorando sem parar, desesperadérrima. Gente, e Roselena está cada vez mais pirada. Agora ela está sentada no chão olhando insistentemente para uma pintura de Cristo crucificado. Padre Honesto chega e fica apavorado com o estado da mulher, que se imagina no escuro, rodeada de velas acesas. A médica explica que o estado da mulher é quase esquizofrênico. Honesto insiste em conversar com a mulher e Maximino deixa o sacerdote à vontade, como se esta fosse uma das únicas oportunidades de chamar a mulher para a realidade. Roselena tem feridas nas palmas das mãos, que estão sangrando muito. O sacerdote dá o perdão a todos os pecados da mulher, e ela parece sair do estado catatônico. 2 anos mais tarde, Clara, que está morando em um condomínio de pobre na periferia, quase careca e passando muito mal com o tratamento agressivo que vem fazendo, chama pela mãe, que não atende. Mancando, a megera chega e diz que já deu o remédio que ela pediu, e que com aquilo ela jamais vai voltar a sentir dor. Julieta deixa o copo com o remédio e diz que ela deve tomar quando estiver pronta. Clara grita de dor e se olha no espelho. Ela toma coragem e pega o copo deixado pela mãe. Enquanto isso, em seu quarto, Julieta chora. Lentamente, ela vai tirando as botas e se enche de tristeza e mágoa quando retira a sua prótese. Neste meio tempo, no interior, começa o casamento de Luciana e Rodrigo. O casal está acompanhado dos filhotes. A cerimônia é típica do local, com direito à banda e tudo mais. Paz chega com o bebezinho recém-nascido de Luciana. Linhares chega e dá os parabéns à filha. E Paz diz a Rodrigo que agora sim, ele é o homem que Luciana merece, e Linhares diz que considera o rapaz um filho para ele. Na mansão, vestida de negro, Roselena, completamente louca, conversa com os fantasmas que a perseguem e reproduz o diálogo que teve com os filhos, quando ela teria evitado, na sua mente doentia, que eles tivessem subido a montanha no dia em que Patrício se acidentou. Sem forças para lutar e completamente destruído com a doença da mulher, Maximino suporta sua loucura e aceita almoçar com ela e com os bonecos que ela colocou à mesa, como se fossem seus filhos e com os quais conversa. Matilde assiste tudo e se compadece da situação. No interior, a festa rola solta. Rodrigo e Luciana estão cada vez mais apaixonados. Os avós estão babando o novo netinho. As crianças chegam e dão ao casal uma conchinha do mar. Paz e Linhares chegam e dizem que os noivos precisam acompanhá-los, pois está tudo pronto para a cerimônia de casamento, conforme os costumes do povoado. Rodrigo e Luciana, acompanhados pelo pajé daquele povoado, seguem os rituais de matrimônio. Luciana diz seus votos, conforme a língua de origem daquele vilarejo, colocando sua mão no peito de seu amado. Quando ela termina, o rapaz tem uma runa tatuada em seu peito. Ele não entende nada, mas segue adiante, fazendo a mesma coisa que a moça. A mesma coisa acontece com Luciana, que agora carrega uma tatuagem idêntica à do marido, que representa o compromisso de amor que os dois acabaram de jurar. Rodeados por uma natureza exuberante, os dois se beijam apaixonadamente.